Olá, personas! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou o professor Silvano Prates e vamos a mais uma aula sobre potenciação. Nesta aula vamos ver potenciação de números racionais. Nós vimos na aula anterior de propriedades de potenciação de números inteiros algumas regrinhas que nós aplicamos. Para a potenciação de números racionais, valem as mesmas regras e propriedades para números inteiros. Por exemplo, expoente par. Quando a potência tiver um expoente par, a potência será sempre um número positivo. Quando o expoente for ímpar, a potência terá o mesmo sinal da base. Se a base for negativa, o resultado será negativo. Se a base for positiva, o resultado será positivo. Vamos a alguns exemplos. Eu tenho aqui menos 0,2 elevado ao cubo, por exemplo. Conceito básico de potenciação normal. O expoente indica quantas vezes a base vai multiplicar por ela mesma. Então, menos 0,2 vezes menos 0,2 vezes menos 0,2. Temos aqui números decimais. Lembra como multiplica número decimal? Olha só. Eu vou multiplicar aqui os números. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Cada um tem uma casa decimal. Total de casas decimais são 3. Então a resposta terá 3 casas decimais, 1, 2, 3, 0,008. E o expoente é ímpar, então a potência, que é o resultado, terá o mesmo sinal da base. A base é negativa, o resultado é negativo. Observe que são 3 sinais negativos, de 2 em 2, negativo com negativo são sinais iguais, aqui será positivo. Positivo aqui com negativo, sinais diferentes, negativo. Vamos ver um outro exemplo, desta vez com o número fracionário, na forma de fração. Menos 1/5 elevado ao cubo. Agora, eu vou deixar no parênteses aqui, tá? Por quê? Depois, já nós vamos ver um outro exemplo sem um parênteses, tá? Menos 1/5 elevado ao cubo. Como eu vou fazer aqui, O expoente indica quantas vezes a base vai multiplicar por ela mesma. Menos 1/5 vezes menos 1/5, vezes menos 1/5, igual. Multiplicação de frações. De cima multiplico pelo de cima e os de baixo multiplico pelos de baixo. Normal. É até mais tranquilo do que somar ou subtrair. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 5 vezes 5, 25. 25 aqui, acumulado, vezes 5, 125. E o expoente é ímpar, então permanece o sinal que está na base, negativo. Está aqui. Então o resultado é menos 1/125 avos. Percebe que, se eu fizer aqui, por exemplo, esse expoente vai se distribuir para os dois números. Porque 1 vezes 1 vezes 1 é o mesmo que 1 elevado ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5 é o mesmo que 5 elevado ao cubo. Tá? E aqui, olha só, 0,2 eu posso escrever na forma de 1/5. Se eu pegar o número 1 inteiro, dividir em 5 partes iguais, cada uma vai valer 0,2. E aí, olha só, 1 dividido por 125, fazendo a divisão aqui,
Eu vou colocar um zero aqui, 0, vírgula. Ainda não dá. Mais um zero, zero aqui. Ainda não dá. Mais um zero, zero aqui. Quantos 125 cabe no 1000? Cabe em 8. 8 vezes 125, 1000, sobra zero. Então veja que os valores são equivalentes aqui. Vamos a mais um exemplo. Menos 2 terços elevado à quinta potência. Então, olha só, esse expoente aqui, como está no parênteses, ele pertence à base aqui. Quem é a base? Menos 2 terços. Então, ele vai pertencer ao 2 e também ao 3. Tá? Veja que se eu fizer 2 terços elevado à quinta potência assim, ó, não é a mesma coisa. Isso aqui são coisas diferentes. Porque aqui o 5, o expoente 5, pertence somente ao numerador, ao 2. Esse resultado aqui, ó, 2 elevado à quinta é 32, e o 3 permanece com o expoente 1 aqui. Então, 32 terços. Não é a mesma coisa. Então, voltando aqui. Eu vou ter aqui, ó, como o expoente é ímpar, manter o sinal da base. Está aqui, 2 elevado à quinta. E aqui o 3 elevado à quinta potência. E aí eu faço, ó, 2 elevado à quinta é 32. E o 3 elevado à quinta, eu posso fazer assim, ó. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. O mesmo fator 5 vezes. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9, 81. E aí eu faço 81 vezes 3 é igual a 243. 3 vezes 80, 240. 3 vezes 1, 3. Então aqui o resultado, menos 32.243 avos. Observe que se eu usar propriedade normal, conceito normal de potenciação, ó, vai ficar menos 2 terços, vezes menos 2 terços, vezes menos 2 terços, vezes menos 2 terços, 4 vezes, 5 vezes, menos 2 terços. Fazendo esta multiplicação, ó, multiplicação de frações, o de cima multiplica pelo de cima, e o de baixo multiplica pelo de baixo. Então observe que vai ficar menos 2 vezes menos 2, menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Se eu estou multiplicando o mesmo fator, eu posso simplificar isso aqui com potenciação. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes, 3 elevado à quinta. E aí, esse sinal aqui, ó, eu posso, porque esse negativo aqui positivo é uma divisão, sinais diferentes, negativo. Então, menos 2 elevado à quinta dividido por 3 elevado à quinta. Tá legal? Então, vamos a mais exemplos. Mais exemplos aqui. Menos 0,5 elevado ao quadrado. Vai ser menos 0,5 vezes menos 0,5. Multiplicando números decimais, multiplico como se não tivesse vírgula. 5 vezes 5, 25. Total de casas decimais, uma de cada, total 2. Então a resposta tem que ter 2 casas decimais. Está aqui. E eu coloco 0,25 aí. Sinais iguais, positivo. Ou seja, se o expoente é par, o resultado é sempre positivo. Um outro exemplo. Menos 7 dozeavos elevado a zero. Igual. Qualquer número elevado a zero é igual a 1.
Tá legal? Então, por falar nisso, vamos ver aqui, eu tinha dito numa aula anterior que iria mostrar que todo número elevado a zero é igual a 1 através da propriedade também de divisão de potência de mesma base. Então, por exemplo, ó, 2 elevado ao cubo dividido por 2 elevado ao cubo. Usando a propriedade, mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. 3 menos 3, 0. 2 elevado a 0. Mas veja que 2 elevado ao cubo é 8. Então é a mesma coisa que 8 dividido por 8. E todos nós sabemos que o número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então daqui eu chego à conclusão que 2 elevado a 0 é igual a 1. A mesma coisa, tá? Podemos fazer com qualquer outro número, porque seria o número dividido por ele mesmo. E quando fazemos a propriedade, vai ficar sempre um expoente menos ele mesmo, vai dar 0. Tá legal? Vamos a um outro exemplo aqui, ó. Menos 3,6 elevado ao quadrado. Então vai ficar menos 3,6 vezes menos 3,6. Igual. Fazendo aqui a multiplicação, ó, eu armo a conta normal e multiplico como se não tivesse vírgula primeiro. Aí no final eu vejo onde vai ficar a vírgula. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 3, 18, com mais 3, 21. 3 vezes 6, 18, sobe 1. 3 vezes 3, 9, e 1, 10. Somo 6, 9, 2, 1. Onde vai a vírgula agora? Veja que cada número aqui tem uma casa decimal. Total 2 casas, a resposta então tem que ter 2 casas decimais. Então aqui 12,96. E agora o sinal. O expoente é par, então o resultado é sempre positivo. Ou sinais iguais aqui, ó, positivo. E um último exemplo. Menos 7 dozeavos elevado ao quadrado. Então, expoente par, resultado sempre positivo, já vou colocar o resultado aqui do sinal. O expoente ele se distribui para todo mundo lá, então vai ficar 7 ao quadrado dividido por 12 ao quadrado. Veja que se eu distribuir aqui 7 dozeavos vezes 7 dozeavos, vai ficar 7 vezes 7, e embaixo 12 vezes 12 do mesmo jeito. 7 vezes 7 é 49, 7 ao quadrado, 49. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que é 144. Tá legal? Então, vimos aí potenciação com números racionais. Próxima aula, nós veremos potenciação com expoente inteiro negativo. Até lá!